E aí, gente, tudo bem? Voltamos? Vamos lá, vamos continuar a parte da botânica, a parte de hormônios associada aos tropismos, tá legal? Bom, o tropismo é um deslocamento orientado. Se ele é orientado, ele segue uma direção. Então, se ela segue uma direção, ele pode ser positivo, pode ser negativo. Os outros tipos de movimentos que não dependem de um ponto de referência, eles não entram no grupo dos tropismos, entram no grupo dos nastismos, tá legal? Bom, então eu vou usar esse exemplo da aula passada, do vídeo passado, para explicar algumas coisas sobre tropismo, tá legal? Então, olha só. Vamos usar os radicais gregos e latinos. A gente já sabe que geos é terra, photo é luz, legal? Que é o nosso exemplo aqui que eu vou aplicar ali. Então, vamos lá. Vou colocar dois tropismos aqui. Eu vou colocar o fototropismo e vou colocar o geotropismo. Ok? Aqui eu vou fazer a mesma coisa. Fototropismo e o geotropismo. Ok? Então vamos lá. Raiz. Eu saí do quadro, né? Desculpa. Raiz. Fototropismo. Ele está indo em direção à luz ou contra a luz? Contra a luz. Então, esse aqui é um fototropismo negativo. Mas a raiz, em relação ao centro magnético da Terra, a Terra, ele está indo em direção à Terra. Se ele está em direção ao solo, o geotropismo dele é positivo. Agora, olha o caule. O caule está desse lado. Ele está indo em direção à luz? Sim. Então, o fototropismo dele é positivo. E o geotropismo? Ele está indo contra o solo. Se ele está indo contra o solo, o geotropismo dele é negativo. Tá legal? Então, coisa simples. Você pega as informações e você consegue saber ele direitinho. Tá legal? Bom, tem outros tipos de tropismos. O tigmotropismo é quando o vegetal encontra uma base sólida e se desenvolve nele. Tá legal? E esse desenvolvimento, no caso do pé de chuchu, que são as alterações do caule chamadas de gavinhas, então ele precisa de um ambiente sólido. Então ele encontra uma área sólida, e se desenvolve em torno dele. E se desenvolve. Tá legal? Encostou, vai grudar. Algumas eras que ocupam o muro, né, para cobrir o muro com aquelas plantas e tal, o processo é esse. O quimiotropismo, ele vai ser deslocado por fatores químicos. Nós temos no nosso organismo, o espermatozoide vai encontrar o óvulo por quimiotropismo, por afinidades químicas. Ele vai sendo atraído pelo movimento químico, tá legal? Aqui acontece, na planta acontece a mesma coisa. Esse deslocamento, esse quimiotropismo, vai ser responsável pela formação do tubo polínico, direcionar o tubo polínico até a entrada para que aconteça a fecundação. Então, quimiotropismo, vou colocar desenvolvimento do tubo polínico. Desenvolvimento vou colocar aqui, tubo polínico. Legal? O hidrotropismo, hidro é água. Então, olha só, tem algumas diferenças pequenas. Higro é umidade, hidro é água. A raiz tem hidrotropismo, ela se desloca em direção à água, tá legal? Um deslocamento para a água. Deslocamento em direção à água. Ok? Tranquilo? Vamos dar um exemplo de hidrotropismo, que é uma coisa interessante, já vi cair algumas vezes na prova.
Vou apagar esse daqui. Tira o print aí, por favor. Isso. Então, ó, vou apagar isso aqui para a gente dar um exemplo. Olha só, vou fazer um desenho bem rústico. Desenho não é minha especialidade, não. Então, você imagina o seguinte. Aqui, a pessoa fez uma caixa e ele quer fazer aqui uma caixa suspensa, tá? Desenho bem rústico. Aqui uma caixa suspensa para plantar alguma coisa. O solo está aqui, ó. Tá? Solo. Aqui está a caixa. Ele vai querer plantar alguma coisa aqui. Então o que ele vai colocar? Ele vai colocar uma tela. Coloca uma tela aqui no fundo, senão a terra cai, né? Então coloca uma tela. Na prova é claro que vem um desenho decente, né? Então isso aqui é uma tela. Colocou essa tela ou forrou com alguma coisa que não seja impermeável, é claro, porque essa água tem que dar uma escorrida quando ele for jogar ou quando for chover. Coloca alguma coisa, ou uma tela ou algum fundo, joga a terra em cima e vai plantar. Então, jogando a terra em cima, os vegetais vão começar a crescer. E esses vegetais desenvolvem raiz. Vou colocar aqui, ó, vegetais. Né? Tá aqui, tá em verdinho aqui, tudo direitinho. Bom, a tendência é essa raiz se desenvolver nessa terra e descer. A raiz. Descer e chegar até aqui o solo. Porque ele é atraída. A pergunta é, por que ela não chega até aqui? Por que ela fica restrita a esse ambiente? Porque ela tem um hidrotropismo positivo. Aqui tem bastante água. À medida que ela vai saindo e vai se desenvolver no sentido contrário da água, vai ressecando as extremidades da raiz e ela volta para buscar água. Então a raiz volta. Então, depois de um determinado tempo, essa raiz está toda entrelaçada. Não só no solo, como também naquela estrutura que ele colocou para dar o suporte para a terra. A raiz não vai descer, porque ela tem hidrotropismo, vai começar a ressecar e ela volta para onde tem mais água. E volta para onde tem mais água. E ela vai fazendo uns contornos e ele vai... ele fica nessa parte interna toda. Tá legal? Então, isso aqui é importante. O hidrotropismo. Então ela vai se deslocar onde tem água. Esse quimiotropismo aqui a gente encontra bastante no tubo polínico, só para dar uma reforçada. Nas provas aparece aquele tubo polínico bonitinho, indo até lá. Não tem só um tubo polínico, tem um monte de tubos polínicos. Assim como acontece na fecundação, tem um monte de espermatozoides para chegar até o óvulo. Só um vai chegar. Ali vai acontecer a mesma coisa, são vários tubos polínicos e um vai conseguir chegar até lá e vai fecundar e vai gerar semente. Tá legal? Fechado aí? Bom, a gente volta daqui a pouquinho ainda para falar sobre os nastismos. Tá legal? Falou? Guarda aí. Então, os movimentos que têm um deslocamento orientado são os tropismos. Aqueles que não têm movimentos, que têm movimentos, né, mas que não são em função de algum estímulo externo ou de algum... não tem um direcionamento, tá legal? Não tem um direcionamento, seria a palavra mais correta. São os nastismos. Eles são reversíveis e eles não têm uma orientação certa. Ele não precisa só ir para um lugar, ele vai ser de acordo com os estímulos. Então nós temos dentro dos nastismos o fotonastismo, foto é luz, legal? Que são o movimento das flores. As pétalas, elas se abrem e se fecham, mas não em direção à luz, não, em direção à base da flor. Então essa base da flor é que vai dar esse deslocamento de abrir e fechar. Tem algumas plantas, alguns vegetais que abrem suas flores à noite,
dama da noite, por exemplo. Vai chegando, acabando a luz, tem um movimento da sua sépala, da sua corola, do seu pedúnculo, e ele vai abrir à noite, que é uma estratégia evolutiva também. Ela consegue atender dentro dos animais que saem à noite para conseguir alimento e que não precisam enxergar cores, porque à noite a cor vai ser um mero detalhe. Então, quando ela abre, ela exala um perfume bem forte que chama a atenção do polinizador. Tá legal? O tigomonastismo são as plantas carnívoras, que na verdade são plantas insetívoras. Então vai funcionar assim. Essas plantas têm esse comportamento, mutações e evolução, porque o solo é pobre em nutriente, é pobre em fonte de nitrogênio. Então, dentro das mutações das adaptações, ela tem folhas modificadas que se movimentam e são reversíveis, assim como as flores também abrem e fecham, movimentos reversíveis. Aqui também, a folha, né, vai se fechar e vai abrir. Essas plantas chamadas de plantas carnívoras, elas têm um mecanismo sensível e quando o inseto chega e encosta nessa parte sensível, ela fecha, prende o inseto ali, secreções de enzimas digestivas vão acontecer, esse inseto vai ser digerido ali com o objetivo de pegar fontes de nitrogênio, tá legal? O nitrogênio é que vai fazer a proteína, vai fazer o aminoácido, vão fazer os ácidos nucleicos, os ATPs e assim por diante. Então, essas plantas têm esse comportamento por falta de nutrientes no solo. Existem plantas carnívoras que subornam suas presas, subornam com um néctar, com um cheiro agradável, um odor agradável, né? Tem que oferecer alguma coisa, tem que ter um suborno. Existem plantas carnívoras em Bornéu, na Ásia, que são bem grandes, são bem desenvolvidas, as folhas são grandes, e já foram encontrados ali roedores, sapos adultos que caem naquele líquido, naquela sopa e ficam ali bastante tempo até se dissolver todo e ela pegar todo o nutriente. E tem os 6 monastismos, que são as dormideiras. Então, você coloca o dedo na dormideira e ela vai fechando. Que na verdade ali é um mecanismo osmótico. Quando você encosta o dedo, ou quando algum inseto, ou quando alguma estrutura encosta ali, provoca uma alteração de deslocamento de soluto, e esse deslocamento de soluto provoca um deslocamento de água muito grande, e ela vai como se fosse murchando, ela fecha. Isso é uma estratégia também para evitar que insetos comam suas folhas. Então, quando o inseto chega ali, pousa e vai tentar comer a folha, elas se fecham e ele ou perde o lugar para ficar ou não consegue comer aquilo tudo. Então também é uma estratégia. Depois de um determinado tempo, esse padrão osmótico volta ao normal e ela volta, se enche de água de novo e volta a ficar nessa posição. Se alguém encostar ali de novo, né, que é aquelas brincadeiras que muita gente faz, passa, vem uma dormideira, já vai lá encher o saco da dormideira, uma dormideira, pô, taca o dedo, só para ver fechar, tá legal? Esse movimento é reversível, ele abre e fecha. Então a dica para você diferenciar numa prova tropismo do nastismo é que o nastismo é um movimento reversível, tá legal? A gente fecha aqui então a parte de histologia junto com a fisiologia num bloco só, tá ok? Valeu, gente, abraço.